Crianças, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aula. Espero que vocês todos estejam aí muito bem dentro de casa, que vocês estejam fazendo todas as atividades, tá bom? E hoje a nossa aula é sobre um texto que vocês conhecem muito bem o autor. É um autor que a gente já falou muito sobre ele, já fizemos projetos, que é o nosso querido escritor Monteiro Lobato. Quem não lembra de Monteiro Lobato, né? Quantas coisas a gente já viu lá na escola sobre ele, já fizemos projetos sobre os personagens, porque são personagens que nos encantam, né? Desde gerações. Os pais de vocês já viram o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu também já vi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e por coincidência, no sábado, dia 18 de abril, foi comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. E esse dia ele foi em homenagem ao nosso querido escritor Monteiro Lobato, porque ele nasceu no dia 18 de abril. E o texto de hoje, que a apostila propõe, está falando sobre alguns personagens do Monteiro Lobato, que é a Narizinho, é a Emília, é o Rinoceronte. E o que a Emília fez? A Emília, muito sapeca, resolveu fazer uma visita na Casa dos Pronomes. E aí ela vai contar um pouquinho sobre esses pronomes aqui, vai apresentar para a gente hoje alguns pronomes que a gente ainda não conhece, né? Porque semana passada a gente falou sobre os pronomes pessoais do caso reto, né? Vamos lembrar? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E aí hoje a Emília também passa pela casa dos pronomes de tratamento. E a gente vai ver tudo isso direitinho. Tá aí numa folha para vocês e a gente vai ler essa folha para a gente poder ver quais são esses pronomes, os pronomes oblíquos e os pronomes de tratamento. As atividades aqui de interpretação do texto estão muito fáceis. Está perguntando quais são os personagens, está perguntando onde se passa a história, e aí vocês vão completar tudo direitinho. Vocês já estão acostumados a fazer esse esquemazinho aqui de cima, e vocês vão fazer muito bem até a questão 40. Vocês vão pular a folha, e nós vamos lá para a página 74, que vai falar diretamente do pronome pessoal do caso oblíquo, que eu vou ler para vocês na folha. Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham substantivos. E de acordo com a função que exercem, eles são classificados em pronomes pessoais, possessivos, de tratamento, né? Vocês viram na semana passada os pronomes pessoais do caso reto e vocês viram os pronomes possessivos. Hoje a gente já vai aprender mais alguma coisa. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso e são classificados em dois tipos: pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes oblíquos substituem os substantivos e complementam os verbos. Bom, que pronomes são esses, Tianinha? Nada mais é do que pronomes também que vão estar substituindo o quê? Os substantivos, mas eles vão estar pertinho do verbo. Os pronomes oblíquos são me, mim, comigo. Vocês vão observar que para cada pessoa verbal, né, do pronome do caso reto, eu tenho um pronome oblíquo. Então, eu vai ser me, mim, comigo. Tu vai ser te, ti, contigo. Ele, ela vai ser se, si, consigo ou alhe. Nós vai ser nos, conosco. Vós, vos, convosco. Eles, elas, se, si, consigo, os, as, lhes. Então, para cada um que eu tenho do pronome reto, eu vou ter um no pronome oblíquo. E aí, vocês vão observar que o, a, os, as, que são os que estão juntinho com ele e ela, que é a terceira pessoa do singular, ou na terceira pessoa do plural, eles se transformam. Se transformam como, Tianinha? Quando eu junto o, a, ou os, as, eles se transformam em lo, lá, los, las. Quando eles juntam com a letrinha L. E aí, quando vem depois dos verbos terminados em R, S ou Z. Isso é uma regrinha.
Ele vai vender o carro. Ele vai vendê-lo. Por quê? Vender termina em R e a gente pode fazer o quê? No lugar de vender o carro, eu coloco ele vai vendê-lo. E ele também vai se juntar com a consoante N e vai se transformar em no, na, nos, nas, quando vem depois dos verbos terminados em som nasal. O que é som nasal? São aqueles verbos que a gente, quando fala, que termina em an, né? Quando a gente, lembra que eu falava, coloca a mão no nariz e vocês vão observar que tem um an, que a gente ouve por aqui. Esses verbos com som nasal, a gente vai colocar o quê? No, na, nos, nas. Então, eles levaram o cachorro, eles levaram no. Na apostila, tá falando de novo desse pedacinho aqui que eu acabei de explicar para vocês, que a gente vai ler lá, tá bom? Os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo são, o que eu acabei de falar, para cada pronome do caso reto, um pronome do caso oblíquo. Algumas vezes, os pronomes oblíquos, que a gente acabou de ler na apostila, precisam de um L ou um N para se ligarem melhor ao verbo. Isso ocorre porque facilita a pronúncia da palavra. O L e o N são chamados elementos eufônicos. Por quê? Porque quando essas duas consoantes vão se juntar com o, com a, com os, com as, eles vão fazer um som, vão emitir um som, eufônicos. Tente descobrir quando o N ou o L são adequados. Então vamos olhar. Cantar a canção, ao invés de falar cantar a canção, eu posso dizer cantá-la. Perder o título, perdê-lo. Partir o bolo, parti-lo. Amaram os pássaros, amaram-nos. Venderam as casas, venderam-nas. Abriram as malas, abriram-nas. A gente vai observar que no lugar desses substantivos, muitas vezes eu não posso botar cantar a canção, cantar a. Então eu posso dizer cantar lá. Eu não posso, venderam as casas, venderam as, venderam nas. Ah, tia, tá difícil? Não. Quando a gente vai praticando, né, fazendo as atividades, por isso a importância dos exercícios, por isso a importância de fazer com atenção, a gente vai gravando na mente. Daqui a pouco, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, eu escrevo melhor e eu vou fazer uma redação mais bonita e as palavras elas vêm e a gente vai gravando todas essas partezinhas da gramática, tá bom? E os pronomes de tratamento? Pronomes de tratamento são aqueles que a gente usa para falar o quê? Com as pessoas. Vamos voltar para a folha para a gente poder ver. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são usados para se dirigir às pessoas com quem se fala, que é a segunda pessoa. São usados de acordo com a idade ou cargo ocupado e assumem o papel de pronomes pessoais. Exemplo, a senhora aceita uma bala? Você é um pronome de tratamento que é, todavia, utilizado em situações informais, né? Você vai falar mais com as pessoas mais próximas, né? Numa linguagem informal. São pronomes de tratamento. Senhor, senhora, que é um tratamento formal. Você, que é um tratamento informal. Vossa Santidade, é para falar o quê? Com o Papa. Vossa Senhoria, são os oficiais, os funcionários graduados. Vossa Excelência, as altas autoridades.